O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. A casa votou pela aprovação de duas acusações: abuso de poder e obstrução de Congresso. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio o ex-deputado federal Beto Mansur e especialista em impeachment, a gente pode dizer assim, né, Beto? Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, um grande abraço a você e a todos os telespectadores. Bom, Beto participou aí, acompanhou dois impeachments do ex-presidente Fernando Collor e também Dilma Rousseff, quando inclusive o senhor fez a leitura do processo, né? Então participou mesmo desse processo de impeachment. E como é que seria nos Estados Unidos, como é que funciona esse processo em relação ao Brasil? Explica pra gente. Bom, o Brasil copiou o impeachment que é feito nos Estados Unidos, colocou na Constituição brasileira, com algumas diferenças. Você lá, por exemplo, o presidente Donald Trump, ele foi acusado, houve todo um processo dentro da Câmara de Deputados, lá eles têm 430 deputados, nós temos 513. E por maioria, aqui também é diferente, não é maioria, aqui você precisa de uma maioria absoluta, aqui você... Se votar, como aconteceu no processo da Dilma, ela é obrigada a se afastar do mandato. Lá não. Antes de votar no Senado. E o presidente Donald Trump, ele continua no cargo. Houve lá, dos 430, você teve uma diferença muito apertada, porque você tem uma maioria de democratas no Congresso americano, na Câmara de Deputados. Eles votaram pelo impeachment do presidente Donald Trump e agora, em janeiro, deve ir para o Senado para ser discutido, mas eu particularmente acho muito difícil dele ser afastado por impeachment, porque os republicanos têm maioria no Senado norte-americano. Tá. Lá você tem 50 estados. Cada estado você tem 2 senadores, então são 100 senadores no estado, e aí precisaria de uma maioria simples, ou seja, 50 votos mais um para afastar o presidente Donald Trump. Mas ele tem sempre maioria na casa, no Senado, então isso vai ser muito difícil de acontecer. Tá, Beto Mansur, os crimes pelos quais Trump está sendo acusado seriam motivo de impeachment aqui no Brasil também? Poderia ser. Lógico que você tem lá um processo que está se visando a eleição do próximo ano. Então, há sempre uma disputa entre democratas e republicanos. Não podemos esquecer que foi pedido o impeachment do ex-presidente Bill Clinton. Sim. Bill Clinton é um democrata e... Os democratas venceram, não deixaram Bill Clinton ser empichado nos Estados Unidos. E na eleição seguinte, a opinião pública acabou votando muito nos democratas em detrimento dos republicanos. Isso pode acontecer na eleição norte-americana. Ou seja, na próxima eleição, você ter uma maioria de republicanos dominando o Congresso norte-americano em função dessa briga que a população norte-americana está visualizando como uma disputa eleitoral e não exatamente as acusações que ocorreram contra o Trump. Bom, o senhor viveu aí, né, o impeachment do Fernando Collor, da Dilma Rousseff. Como que é isso politicamente para a sua carreira pública? Como que é essa experiência? Eu sinto o seguinte, nos Estados Unidos, que logicamente nós acabamos copiando esse processo todo de impeachment e colocamos na Constituição, com algumas diferenças. Como eu já comentei com você, o que aconteceu no caso da Dilma? Nós discutimos, votamos o impeachment da ex-presidente e ela foi obrigada a ser afastada. Tanto que eu era secretário na Câmara, acabei levando esse afastamento, essa informação de que ela deveria ser afastada por 180 dias. Ela se afastou, assumiu o ex-presidente Michel Temer, e aí depois você teve um processo dentro do Senado.
E esse processo é muito parecido. Só que lá nos Estados Unidos você precisa de maioria simples e aqui é maioria absoluta. Mas não tem muita diferença. Quem toca essa sessão no Senado, como foi tocada aqui, é o presidente do Supremo. Então, a diferença é que a ex-presidente Dilma teve que ser afastada e o presidente Trump não será afastado. Tá aí, então. Conversamos com o ex-deputado Beto Mansur, que veio aqui falar com a gente ao vivo. Há um perigo que eu quero comentar com vocês. Muita gente me pergunta para a gente trazer para a atualidade brasileira. Claro. Nós não podemos esquecer que o ex-presidente Collor e a ex-presidente Dilma receberam o impeachment por falta de base parlamentar. Sim. Houve pedido de impeachment contra Fernando Henrique Cardoso, ele tinha base, não ocorreu. Houve pedido de impeachment contra o presidente Lula na época do mensalão, também não ocorreu, porque ele tinha base forte no Congresso. Houve até pedido contra Michel Temer, que se manteve no cargo pela base. O perigo hoje, lógico que a gente não quer isso, mas o próprio Bolsonaro precisa ficar muito atento para manter a sua base parlamentar, tanto na Câmara quanto no Senado. Para evitar esse tipo de problema, né? Sim. Bom, Beto Mansur também é muito ativo nas redes sociais, a gente está aí com o Instagram dele na sua tela. Segue lá que você fica por dentro também de muitos assuntos políticos. Muito obrigada, viu, deputado? Sucesso a todos. Uma boa tarde para o senhor.